Olá, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia e este é o programa Fator Paranormal. Estamos no capítulo 38 e eu estou contando a minha trajetória desde o ingresso na magia divina até os graus que eu venho alcançando e algumas vivências, algumas experiências. Para vocês entenderem um pouco, quando você é um praticante de magia ou de algumas coisas que liberam muito as suas funções dentro do campo espiritual, você consegue, e é muito claro isto, que alguns sentidos eles se tornam mais aguçados. Então, muitas pessoas desenvolvem mais o olfato, né? Conseguem sentir cheiros nos ambientes, também o ouvido, né? A audição. Então ela começa a ouvir vozes, sentir que existem presenças através de barulhos que acontecem no ambiente, quando ela está ministrando aquele trabalho, né, fazendo aquele tratamento. Assim como a visão também, ela começa a ver vultos, os seres, às vezes algumas coisas que estão envolvidas com o consulente, algumas magias que a pessoa acessa ali para ser tratada. Então, esse desenvolvimento, ele é bem interessante. E eu desenvolvi a é um nome difícil, pneumatofonia. Você já ouviu falar? É pneumatofonia. O que é isso? Você une cheiros, você ouve barulhos, você ouve vozes e você deixa que aquilo ao seu redor se movimente em seu benefício no momento que você está trazendo o benefício para a vida da pessoa. Então você se beneficia tendo acesso a todo esse movimento que está ocorrendo no ambiente, ouvir vozes, de repente você tem ali o cheiro característico de uma situação para você acessar e trabalhar naquela determinação, e ainda assim você tem os barulhos característicos que faz com que você eleve o seu pensamento, eleve a sua vibração para que você alcance e chegue aonde precisa na vida daquela pessoa. Então é como se aquele barulho característico de algum tempo atrás, de uma situação, ou digamos assim, você ouve barulho de rodas de carruagem. Você sabe que não é deste tempo, então que a conexão que aquela pessoa tem, aquele problema que aquela pessoa tem, pode vir de vidas passadas, ou pode vir de um passado, se a pessoa é idosa, do passado dela ali perto da infância, porque atualmente nós não temos carruagens, concordam? Então você tem ali uma gama de situações que contribuem para você ir no cerne do problema e atender às expectativas daquele tratamento. Assim como cheiros, né? Às vezes eu sinto muito, eu sou uma pessoa extremamente olfativa e auditiva. E eu tive, vocês vão ver que lá na frente eu vou falar um pouquinho da minha participação no programa Os Paranormais, no SBT, eu vou falar um pouco das vivências que eu tive em cada uma das provas, o meu ponto de vista, onde eu podia ter sido melhor ou pior, enfim, vai chegar um momento que vocês vão entender um pouquinho disso. Mas, logo que eu ingressei na magia, meu olfato, ele ficou extremamente apurado, então eu sou uma pessoa que eu sinto de longe cheiros, a minha percepção ela é interessante, é como se eu fosse uma felina porque eu sinto os cheiros, eu vou num local, cada pessoa tem o seu cheiro peculiar, e eu brinco muito, pessoas que têm um cheirinho não muito legal, não são pessoas que estão no astral positivo, e isso é infalível, porque o olfato não mente, né? Assim como o coração não mente. Então, todos esses artifícios eu venho utilizando para poder trabalhar melhor a vida daquela pessoa que me procura. Então, entendam que tudo aquilo que você consegue de agregar
dos seus dons e também desenvolver os seus sentidos, só vai te ajudar no seu dia a dia, em função da ajuda que você tem para as pessoas que te procuram e assim por diante. Então você tem que utilizar primeiramente os recursos na sua vida, depois no do próximo. E se este é o teu trabalho, usar de uma forma muito esclarecedora, muito transparente, muito positiva. Tem muitas pessoas que falam, eu vi, eu senti, eu cheirei, enfim, eu ouvi, e nada disso é verdadeiro. Desculpe a minha clareza, mas é a minha visão, porque nesta vida eu já tive muitas trocas com muitos amigos, com muitas pessoas desconhecidas. Eu tenho uma rede social extremamente ativa, que as pessoas me perguntam muitas coisas, e eu vejo que as pessoas realmente divagam demais, viajam literalmente, não como uma viagem astral, mas na maionese, não vai buscar estudo, não pesquisa, pergunta aleatoriamente. E eu vejo que existem muitas pessoas que têm dons maravilhosos, mas elas estão equivocadas. Por quê? Porque elas não vão para a pesquisa, elas não interagem com os estudos. São pessoas que querem pegar o filé do outro e já começar do alto. Não, você tem que começar do baixo. O que é começar do baixo? Começar do estudo, ir para suas práticas, ter as suas vivências pessoais. Nada é mais substancial, nada é mais importante do que as suas próprias experiências. E eu tive aos milhões. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive logo no início, assim, na magia do fogo. Porque o que aconteceu? Eu trabalho há muitos anos dentro de um espaço e a dona desse espaço chegou para mim lá atrás, quando eu ainda estava finalizando a magia do fogo, então no ano de 2000, e ela me disse assim, eu vou começar um ambulatório aqui no espaço, que é na Nirvana, em São Caetano do Sul, que é onde eu trabalho até hoje, e um beijo, Beth Frati. Ela me fez um convite para fazer um trabalho lá com ela, para trabalhar como doação, né, o que eu tivesse de serviços. Então eu coloquei à disposição a magia divina, porque eu queria criar um ambulatório para que eu pudesse ajudar pessoas, e o tarô. Então esses dois serviços eu coloquei à disposição. E a gente fazia um trabalho em troca de 1 quilo de alimento, era semanal, e eu fazia uma sondagem, uma anamnese do caso da pessoa. Eu montei um questionário que a pessoa tinha que responder aquilo para mim, para que eu soubesse algumas coisas que a pessoa estava passando, desde doença, desde problemas espirituais, problemas aqui no campo da vida dela, naturalmente, profissional, afetivo, coisas que eu tivesse como artifício saber por onde começar o tratamento daquela pessoa. Então, eu me lembro que eu atendia 10, 15 pessoas naquele ambulatório. Eu criava 4 espaços e havia rotatividade em cada um deles do número de pessoas que vinham, e eu fazia o quê? As determinações. E eu tinha uma pessoa na época que também fazia magia comigo, que eu convidei para trabalhar comigo lá. Então, assim, por hora, assim, quando começou, ela me ajudou, tal, mas ela depois teve que cuidar da vida dela, foi para um lado e eu fiquei ali. Então, o que aconteceu? Eu peguei um caso de uma pessoa que os familiares me contaram que ele estava com síndrome do pânico, ele não saía da casa dele, na verdade, eram os parentes, né? Ele estava na casa de parentes, porque ele era do Nordeste, ele veio para São Paulo, a busca de trabalho e trazer a família, e aqui ele conseguiu um trabalho, depois ele ficou desempregado, com isso ele ficou muito deprimido, caiu na síndrome do pânico, porque ele não tinha como mandar recursos para a família e ele não tinha como voltar. E o restante da família que aqui estava não tinha como mandá-lo. Então ele estava assim, perdido. Então o que eu fiz? Eu fiz uma magia à distância, inicialmente um tratamento à distância, para que ele
se conectasse com aquelas energias e recebesse já um quanto energético, uma energia extra, para que eu conseguisse atendê-lo pessoalmente. Porque ele não estava saindo de casa, ele não saía do quarto, não tomava banho, quase não se alimentava, enfim. Então eu fiz, os trabalhos eram às quintas-feiras. Na semana seguinte, eles conseguiram trazer esta pessoa, porque ele já teve algumas reações positivas, de sair do quarto, de tomar banho, de se alimentar, de fazer a barba, de ter cuidados essenciais com a sua pessoa. E na semana seguinte ele veio muito para baixo, né, muito choroso, e eu consegui conversar com ele. E ele me falava assim, eu tenho medo, porque isso mexe com o campo espiritual, eu não gosto dessas coisas. E eu disse para ele assim, não sinta medo, porque uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela começa a ter medo de tudo. E ele estava com medo, né, porque ele via as velas, tal. Eu pedi para que eles não entrassem enquanto não fosse a vez dele. E quando ele entrou, eu disse a ele assim, façamos assim. Eu vou fazer todas as minhas determinações como se fossem orações para você me ouvir, para você sentir o que eu estou pedindo por você. E de mãos dadas, você vai me dar a sua mão e eu vou trabalhar para você de mãos dadas, para que você não sinta medo. E engraçado, no momento que eu acionei as determinações, as invocações, foi impressionante. Tudo que ele sentia, aquele medo, aquele mal-estar, aquele pânico, eu fui sentindo junto. Eu realmente tive ali uma reação, uma sincronicidade muito grande dos sentimentos, daquilo que ele carregava na alma dele. Ele estava muito perturbado. Eu tive assim um momento ali que eu tinha vontade de sair correndo, eu tinha que permanecer lúcida, coerente, equilibrada para determinar e terminar bem aquele trabalho. E segurando nas mãos dele, eu senti que ele foi relaxando, foi se entregando ao trabalho, porque eu falo muito de Deus, né? Porque a magia divina, ela é baseada na lei maior, na justiça divina em Deus. E eu fui ali colocando, né? De forma audível, todas as benesses das invocações e das determinações. E quando terminou, ele estava até mais corado. Ele me olhava assim com lágrimas nos olhos. E a emoção foi muito grande, porque eu senti que eu tinha alcançado um objetivo muito bom na vida daquela pessoa. Mas eu era um mero instrumento. Entenda que você é um instrumento nessas situações. O processo curador, ele ocorre da pessoa quando ela tem consciência do problema dela e ela quer sair daquele movimento, ela quer melhorar. Então, é acionado uma mola, é acionado um fator externo, a magia foi essa ferramenta, eu fui o instrumento utilizado para que aquela pessoa saísse da ostra, né? Saísse daquela composição tão nociva que ela tinha se colocado. E ele ficou super bem naquele momento. Eu dei algumas instruções do que eu gostaria que ele fizesse a partir daquele dia e que ele retomasse dali 21 dias. E assim ele fez, ele retornou dali 21 dias. E eu pedi para que ele retornasse mais 21 dias para uma terceira participação, um terceiro tratamento. E ele não veio. Sabe por quê, gente? Ele tinha voltado para o Nordeste porque ele tinha arrumado um trabalho, conseguiu um dinheirinho, o primeiro dinheirinho que ele conseguiu, comprou a passagem, voltou para a família dele e já estava lá porque ele já tinha um trabalho. Olha só, quando uma pessoa quer, ela faz por onde. Então pare para pensar. Às vezes a gente quer tanto e não faz. E muito pouco você pode fazer. O primeiro passo é o essencial. Eu quero, dou o primeiro passo, realizo e faço. Não é? Fica aqui a lição desse querido assistido, que para mim foi uma grande lição. Fico muito feliz de poder, de alguma forma, ter contribuído para a vida desta pessoa, ter acrescentado algo. Bem, este foi o capítulo de hoje e te espero no próximo. Tchau, tchau.